tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Mira no alvo das portas do inferno e arremeter com fúria e fé contra elas, completamente ungido e revestido de poder, equipado com as armas de guerra. Não parar de orar, não parar não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de sonhar, não parar não parar de orar, não parar de adorar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de
guerrear, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado. Lugares. Glória a Deus. Há uma palavra, irmãos, que o Espírito Santo propôs em meu coração, e eu quero compartilhar esta palavra com os amados irmãos nesta oportunidade. Eu pensei em um título para esta mensagem, e o título é o seguinte: é um título meio comprido. É necessário adaptar-se a uma perspectiva sobrenatural. Os irmãos que anotam, podem anotar como título: é necessário adaptar-se a uma perspectiva sobrenatural. Nós vamos ler a santa palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Nos diz assim a santa palavra de Deus: depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu, ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse estes aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu dele? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo,
e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios na sua pressa tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã a estas horas mais ou menos vender-se-ão
2 alqueires de cevada por um ciclo e 1 de flor de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo esta palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Amém. Amados, no domingo próximo passado, nós falamos en passant sobre este milagre e como aquele homem que assistia perante o rei como um oficial capitão e que era um homem com uma mentalidade natural, e ele, dentro da sua lógica, dentro do seu racionalismo, dentro da coerência do seu pensamento humano, ele não conseguiu acreditar na abundância de alimentos na forma profetizada por Eliseu. E ao externar a sua incredulidade, ao verbalizar a sua dúvida, ele recebe imediatamente uma sentença de que ele com seus próprios olhos veria aquele milagre, porém ele não participaria, ele não comeria daquele alimento que haveria com fartura. E como nós vimos no texto, aconteceu da forma como o profeta falara, assim e assim aconteceu. O versículo 20 diz que o povo atropelou aquele capitão à porta e ele morreu. Nesta noite o Espírito Santo quer infundir em nosso pensamento que é preciso que nós nos adaptemos a uma perspectiva sobrenatural. Nós nascemos em um mundo natural. Nós fomos moldados no meio em que nós vivemos, interpretando as conjunturas naturais. A performance do nosso próprio cérebro, ela está na eficiência das conexões neurais processarem as informações que nós vamos armazenando ao longo da vida. São os estudos que nós realizamos, as experiências que nós passamos na vida. O nosso cérebro está cheio de matemática, de física, de química, de psicologia, de literatura, de política, de leis. Enfim, amados irmãos, é uma gama de informações que nós apreendemos por meio da visão, da audição, do olfato, do paladar, e que são armazenadas nas nossas mentes ao longo das nossas vidas. Isso é muito bom, porque isso garante que nós tenhamos bom senso, isso garante que nós processemos os nossos pensamentos de forma coerente, isso garante que nós possamos ter um comportamento compatível com as circunstâncias, com o tempo, com o espaço em que nós estamos. E meus amados irmãos, apesar
do milagre da vida ser um dom de Deus, o dom da vida que é concedido a cada um de nós quando nós somos concebidos. Porém, nós nascemos como pessoas naturais. Há uma constatação do salmista Davi, no Salmo 51, versículo 5, onde ele diz: em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. O salmista, nessa expressão, ele está reconhecendo que ele é de nascimento uma pessoa natural, e mais, com uma inclinação, com uma propensão para o pecado pela sua própria natureza. E ele até ora cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Uma outra explicação fundamental, para que nesta noite nós entendamos esse fator natural do ser humano, é a explicação que foi dada por Jesus Cristo a Nicodemos, está registrada no Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus diz a Nicodemos que ao homem é preciso nascer de novo. E Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos aplica a sua lógica e ele pergunta a Jesus, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu creio, meus amados irmãos, que é desejo do Espírito Santo infundir em nós, tanto no plano individual, como em nós como congregação, uma mentalidade sobrenatural, uma sensibilidade às coisas do Espírito, implantando em nós o entendimento que a vida cristã não ocorre, não se processam como se processam os demais fenômenos da existência humana. Mas a vida cristã é algo que acontece na esfera do Espírito Santo. Nós somos pessoas sobrenaturais. Agora, isso exige uma nova maneira de pensar. Isso exige uma maneira diferente de fazer. Isso exige adaptação. E o apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele define essa adaptação como transformação pela renovação do entendimento. E essa transformação pela renovação do entendimento, que vai nos dar o status de pessoas sobrenaturais, ela ocorre em contraste com a conduta e com os costumes naturais deste mundo. O mesmo apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 5 e versículo 26, que esse estado sobrenatural, tanto da igreja, como também individualmente, ele decorre da santificação pelo sangue de Jesus e da purificação com a lavagem da água pela palavra. Sangue e água. Aleluia. Bendito seja o Senhor. 1 de João,
capítulo 5. Vamos ler para um melhor entendimento. Nos diz o apóstolo: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Espírito, água e sangue. Aleluia. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 8, e versículo 5, ele diz que as pessoas que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pensam nas coisas do Espírito, concentram-se nas coisas do Espírito. Aleluia. Evidentemente, irmãos, o apóstolo está falando do homem espiritual e da mulher espiritual. E no versículo 9 de Romanos capítulo 8, o apóstolo diz que se o Espírito Santo habita em nós, nós temos capacidade de sermos pessoas vivificadas pelo Espírito Santo, e temos capacidade de andar no Espírito. Aleluia! Se alguém não tem capacidade de andar no Espírito, se alguém não consegue ter controle espiritual e controle emocional para andar no Espírito, algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Porque aqueles que têm o Espírito Santo, eles recebem capacidade sobrenatural, capacidade do Espírito para andarem no Espírito. Aleluia. Ainda que alguém não entenda, porque a Bíblia diz que as pessoas naturais não entendem as coisas do Espírito. As pessoas carnais também não entendem as coisas do Espírito. E meus amados irmãos, nós não podemos ser ingênuos ao ponto de querer que as pessoas naturais entendam as coisas do Espírito. Pessoas naturais são aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas nós também não podemos ser ingênuos ao ponto de querer que as pessoas carnais entendam as coisas do Espírito. Quem são as pessoas carnais? São pessoas que já conhecem a Cristo, porém mantêm a sua maneira natural de pensar e de proceder. E nós não podemos ser ingênuos ao ponto de querer que essas pessoas naturais ou crentes carnais entendam o nosso pensar, entendam o nosso agir de forma sobrenatural. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, oh aleluia, capítulo 2, no versículo 12, ele diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais.
Ora, o homem natural não aceita, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Então, meus amados, para isso, nós precisamos de uma renovação constante, de uma renovação progressiva da nossa mente. E uma das maneiras como a nossa mente é renovada é meditando na palavra de Deus, é meditando nos seus paradigmas, é meditando nos conceitos que estão registrados na palavra de Deus e que são apresentados para que o homem e a mulher de Deus, que andam no Espírito e não segundo a carne, sejam homens e mulheres habilitados, capacitados e preparados para o exercício de toda boa obra. Eu gosto de dizer que os homens e as mulheres que andam no Espírito são pessoas do futuro. Estão neste século, estão no ano de 2010, mas já são pessoas do futuro. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Enquanto, meus amados irmãos, nós nos concentramos na palavra de Deus, enquanto nós deixamos que a palavra de Deus penetre na nossa alma, no nosso espírito, enquanto nós deixamos que a palavra de Deus penetre nos nossos poros, penetre nos nossos ossos, enquanto nós deixamos que a palavra de Deus desça para a nossa circulação e penetre nas nossas juntas, nas nossas medulas, o Espírito Santo vai operando a renovação da nossa mente e nós vamos sendo habilitados pelo Espírito a ser pessoas sobrenaturais, a falar de forma sobrenatural, a fazer coisas sobrenaturais. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós vamos processando a palavra. E a palavra vai nos dando a confirmação que nós estamos no Espírito. Somos um homem do Espírito, uma mulher do Espírito, que somos pessoas da eternidade. Aleluia. E nós não ficamos preocupados quando nós desenvolvemos um raciocínio, um pensamento que seja diferente do pensamento de uma pessoa natural. Porque nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Aleluia! Não se sinta diferente se você não fala, se você não vê, se você não escuta, se você não age, se você não se comporta nos eventos da vida como uma pessoa natural, como um homem natural, como uma mulher natural. Um homem natural, uma mulher natural, diante das ocorrências, das circunstâncias da vida, ela segue a sua razão, segue os seus instintos, segue o seu coração, segue os seus hábitos, segue os seus costumes, segue a tradição. Agora, aqueles que são do Espírito, eles seguem o Espírito. Para onde o Espírito lhes orienta, eles vão. Para onde o Espírito lhes orienta, eles seguem. Jesus, ainda em João, aleluia, glória ao nome de Jesus. No mesmo capítulo 3, versículo 8, Jesus disse: o vento assopra
onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, reunidos para melhor entender quais são os padrões do Espírito Santo. Nós já entendemos, já sabemos, mas a cada dia nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo de glória em glória, de degrau em degrau, até atingir o ponto desejado por Jesus, que é a perfeição. Sede vós perfeito como perfeito é o Pai, o meu Pai que está no céu. Então nós estamos aqui para que possamos melhor entender os padrões do Espírito Santo, os hábitos do Espírito Santo, para que nós possamos entender as formas como o Espírito Santo pode agir em nossas vidas, para que nós sejamos cooperadores, para que nós possamos interagir com o Espírito Santo, para que nós possamos nos relacionar com o Espírito Santo de uma forma produtiva, de uma forma que haja resultados, como nós meditamos no domingo passado, que nós somos cooperadores com Deus. Mas, irmãos, voltemos diretamente ao nosso texto. Era um momento de crise muito séria. O exército sírio, uma vez mais, voltou à carga contra a cidade de Samaria, que era na época uma cidade capital, e sitiou esta cidade e se preparava para atacar o povo de Israel. E desta vez o cerco era muito forte. Quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava, e a comida acaba, a lenha acaba, e a crise chega dessa maneira tão terrível, conforme nós lemos nessa ilustração. O texto diz que a fome era tão grande, que duas jovens mulheres com seus filhos, para não morrerem de fome, fazem um trato que vão comer 2 dos seus filhos. Então uma dessas mulheres entrega o seu filho, e quando essa comida acaba, chega a vez da outra também entregar o seu filho para alimentação, porém ela o esconde. Ao preparar esta mensagem, irmãos, eu fui fazer uma pesquisa sobre canibalismo, e eu fiquei estupefato com o que eu encontrei, porque quando nós lemos esse texto, falamos, mas isso aconteceu há muito, está muito distante de nós. E você pode fazer uma pesquisa por qualquer um desses buscadores na internet, que você vai verificar que há pouco menos de 10 anos, aconteceu canibalismo por fome em alguns lugares da terra. Então, meus amados irmãos, aquela primeira mulher, ela vê o rei andando pelos muros da cidade, e ela pede ao rei que faça justiça e que ele obrigue a outra mulher a entregar o seu filho para alimentação, conforme fora combinado. E o rei, horrorizado, escandalizado, aborrecido pelo estado, aquela crise tão dramática, ele, desesperado, rasga as suas roupas em sinal de tristeza, e o povo vê que debaixo daquela roupa que ele rasgara, havia uma roupa de pano, de saco grosso, e que ele estava com o corpo coberto de cinzas, e ele caminhava desorientado pela cidade. Neste relato, irmãos, nós podemos ver várias coisas. A primeira coisa que eu quero
chamar a atenção dos irmãos é a figura da Síria e do rei da Síria em seu ódio contra Israel. Um ódio persistente. No mesmo capítulo 6, se nós voltarmos nos versículos anteriores aos que nós lemos, nós vamos encontrar um momento em que o rei da Síria havia atacado o povo de Deus. E, meus amados irmãos, pareceu-nos que essa figura do rei da Síria e da própria Síria em seu ódio contra Israel, um ódio persistente, é um tipo de Satanás em seu ódio contra o povo de Deus. O inimigo, ele está sempre maquinando, ele está sempre procurando formas para destruir os filhos de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, que para que nós não sejamos vencidos por Satanás, nós não podemos ignorar os seus ardis. Este elemento do mal, ele está sempre procurando fazer algum tipo de dano para as nossas vidas. O inimigo está sempre procurando armar estratégias ciladas, procurando destruir a paz, a alegria dos filhos de Deus. E é preciso que nós saibamos que Satanás não tira férias, que Satanás nunca se dá por vencido. Ele é derrotado uma vez e passa um tempo, porém, logo mais ele vem à carga. E a primeira lição espiritual que nós precisamos tirar desse episódio é que nós não podemos baixar a guarda com relação à nossa vida espiritual. Nós temos que ter exercícios espirituais, hábitos espirituais, costumes espirituais, para serem praticados segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Uma dose semanal de uma mensagem e um domingo não é suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos de hábitos espirituais. Se você não desenvolve uma vida de hábitos espirituais, escreva na sua mão, em algum lugar, escreva um lembrete: eu preciso desenvolver hábitos espirituais. Aleluia. Nós não podemos baixar a guarda com respeito à nossa vida espiritual. Nós, irmãos, o povo de Deus, eu me refiro a mim e a você, precisamos saber que nós sempre estamos em um estado de guerra espiritual. Enquanto nós vivermos neste mundo secular, do tempo e do espaço, nós temos que entender que em uma dimensão espiritual transitam os poderes de Deus e os poderes das trevas, os poderes do diabo. Ainda que nós vivamos, irmãos, no século 21, que é o século da ciência, da tecnologia, da psiquiatria, o século da informação, da comunicação, nós precisamos entender que essas regras não mudaram. Há uma insistência por parte de Satanás. E nós podemos ver isso na tentação de Jesus no deserto. Quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Jesus o venceu várias vezes. E finalmente diz a Escritura em Lucas capítulo 4, versículo 13, que quando Jesus disse: vai-te daqui, Satanás, diz a Escritura, então o diabo se ausentou dele por algum tempo.
Os irmãos estão observando isto? Em outras palavras, o que está dizendo, e nós vamos constatar adiante, é que em muitas ocasiões, Jesus teve que confrontar-se com a ação do inimigo para desestabilizar o seu ministério, para destruir o seu ministério, para que ele não realizasse a obra completa. O apóstolo Pedro nos diz, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso, meus amados irmãos, é uma imagem de insistência, de consistência. Anda ao derredor, buscando a quem possa tragar ou devorar. E a Bíblia também diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. De fato, meus amados irmãos, eu creio que uma das perspectivas ou uma das atitudes mais importantes do povo de Deus é identificar-se com uma mentalidade sobrenatural. Amém, irmãos? Nós não podemos perder essa noção que nós somos pessoas sobrenaturais. Estamos desenvolvendo uma atividade sobrenatural. Aleluia. Esse é um dos componentes importantes da guerra espiritual. Agora, meus amados irmãos, existem muitos membros do corpo de Cristo e até muitas boas igrejas que, apesar da boa teologia, não tem um lugar adequado para esse conceito de guerra espiritual, na qual o povo de Deus se encontra continuamente. Com isso, meus amados irmãos, não estou dizendo que nós devemos diabolizar tudo o que acontece. Algumas coisas acontecem porque nós não fomos competentes. Algumas coisas acontecem porque nós fomos imprudentes. Algumas coisas acontecem devido à nossa culpa. Porém, meus amados irmãos, nem por isso nós vamos deixar de dar importância ao elemento guerra espiritual, que é de grande importância na vida do crente. E se nós estamos falando em guerra espiritual, nós temos que ir para aquele conceito que é ter uma mentalidade sobrenatural. Aleluia. Para vencer a guerra que se levanta, não uma guerra produzida por pessoas, por organizações, mas uma guerra que é travada na dimensão espiritual. Nós precisamos de poder e precisamos de unção. Nós precisamos do poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. O povo pentecostal é um povo que se propõe a ter uma mentalidade sobrenatural. E é por isso que nós, os pentecostais, insistimos tanto na importância do poder espiritual. E por quê, irmãos? Porque nós estamos em guerra. E guerra requer poder. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, vou ser repetitivo, que a nossa luta é uma luta contra poderes espirituais.
E ele diz: então tomai toda a armadura de Deus. É por isso que o povo de Deus deve estar sempre preocupado, desejoso, faminto, para encontrar essa fonte de poder. E esse poder, meus amados irmãos, ele vem do Espírito Santo. Esse poder vem de uma vida de intimidade com o Espírito Santo, de compenetração no Espírito Santo. Vem de uma vida de exercícios espirituais, de oração, de jejum e de leitura da palavra de Deus. É importante vir à igreja? É. Mas não é suficiente você vir à igreja, dar o dízimo, ou ler a Bíblia, ter até alguma informação acerca de teologia, e até discursar sobre histórias da Bíblia, ou coisas de estilo. É preciso, amados irmãos, encontrar essa fonte de poder. É preciso ter essa intimidade com Deus. Este é o segredo para uma vida vitoriosa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esses são dois princípios importantes, e nós temos que entendê-los com a ajuda do Espírito Santo. E aqui, meus amados irmãos, isso se faz muito óbvio, onde o rei, com todos os seus princípios, as suas boas intenções, a sua tática de guerra, algum temor a Deus, embora de forma elementar, mas ele se encontra impotente para lidar com esse exército que constantemente, insistentemente ataca a sua nação. Aleluia. O rei evidentemente fez uma coisa que demonstrou que ele estava sensível ao sofrimento do seu povo. Porém, meus amados irmãos, o lamentar-se, o rasgar as roupas, o colocar cinza no corpo, ou adotar uma postura religiosa, não é suficiente por si para ter eficácia contra o inimigo. Os dias que nós vivemos, irmãos, nós muitas vezes nos encontramos cercados por exércitos inimigos. Nós vivemos um tempo de muitos cercos, e muitas pessoas têm chegado a um ponto de desespero espiritual, como o desespero daquelas duas mulheres e também do rei, refletem um estado de desespero. Aleluia. Agora, nós como igreja, nós não estamos reduzidos a um simples assistir o que está acontecendo. Nós como igreja não estamos colocados como espectadores daquilo que está acontecendo. A igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, a igreja é a profecia de Deus sobre esta terra. Aleluia. O Estado não tinha poder, o Estado de Israel não tinha poder para mudar a situação que se apresentava. Porém, meus amados irmãos, havia uma igreja no meio daquela nação, representada por Eliseu.
onde a igreja do Senhor está presente, existe autoridade, existe voz de Deus, existe ação de Deus. Interessante que o rei, ele joga a sua frustração sobre o profeta, e ele diz: assim Deus me faça e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar hoje sobre ele. Nós precisamos estar preparados em nossas casas, em empresas que nós trabalhamos, em ambientes que nós estamos, para sermos acusados, porque temos um comportamento sobrenatural, porque trabalhamos de forma sobrenatural, porque agimos de forma sobrenatural. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Mas o profeta decide reagir diante da frustração do rei. E eu achei muito interessante que Deus aqui, ele revelou a sua misericórdia. E ao invés de enviar o seu juízo contra aquele rei confundido, hostil, Deus decide salvar aquela nação daquela situação ou do seu aperto. E Eliseu se aproxima do rei e traz aquela profecia extraordinária. Amanhã, a estas horas mais ou menos, no mercado de Samaria se venderão uma medida de farinha, que eram 9 litros de farinha por um ciclo, e 2 medidas ou 18 litros de cevada por um ciclo. É como se nós dissermos, irmãos, que um pacote de arroz, quanto custa um pacote de arroz de 5 quilos hoje? 10 reais. É como se nós disséssemos que um pacote de arroz, quem entende matemática pode me ajudar, eu vou fazer uma conta aqui, uma continha, que um pacote de arroz estaria sendo vendido, digamos, por 50 centavos. Obviamente, todos os sistemas econômicos indicariam que é impossível que haja uma mudança dessa. Mas uma voz da parte de Deus, uma voz profética se levantou dizendo: amanhã a estas horas, digamos às 20 horas, um pacote de arroz vai custar 50 centavos. Eu creio que se viesse uma profecia dessa aqui, muitos de nós iam falar: impossível. Impossível. Como isso vai acontecer? Porém, meus amados irmãos, para Deus nada é impossível. Quantos sabem que para Deus nada é impossível? Levante a sua mão e diga: para Deus nada é impossível. Agora, meus amados irmãos, Deus muitas vezes deixa as coisas chegarem ao ponto máximo do desespero, mas Ele vai intervir na crise. As coisas podem chegar ao ponto máximo da dificuldade, do desespero, mas Deus está esperando este momento para fazer uma obra de restauração, para manifestar a sua glória. Aleluia. Nós podemos ver isso tantas vezes na Bíblia. Esse é um tema recorrente no Êxodo, é um tema recorrente em Gideão, com seus 300 homens, com Davi. Enfim, meus amados irmãos, Deus tem o tempo certo para agir. Ele não chega antes, Ele não chega depois. Com Deus, as coisas acontecem na plenitude dos tempos. Com Deus, as coisas acontecem no tempo certo, nem antes e nem depois.
Aleluia. Eu penso que nós estamos, na nossa sociedade, vivendo, meus amados irmãos, um tempo em que a maldade do homem está chegando a um limite máximo. Agora, para isso, é preciso uma igreja, como a igreja que representa o profeta Eliseu. Uma igreja com uma mentalidade sobrenatural. Uma igreja que funcione como uma antena para captar, para receber o poder de Deus e depois canalizar o poder de Deus na sociedade. Aleluia. O Espírito Santo está esperando que amanhã, quando nós entrarmos nos nossos escritórios, quando nós chegarmos na fábrica, o Espírito Santo está esperando que amanhã, quando nós entrarmos em uma sala de aula, nós estejamos transmitindo o poder de Deus onde quer que nós pisarmos. Aleluia! Nós precisamos ser os canais pelo qual o poder de Deus vai fluir nessa sociedade. Deus espera que esta igreja assuma essa mentalidade sobrenatural. Cada um de nós, irmãos, temos que ser um soldado, um guerreiro espiritual. Aleluia! E nesta noite nós podemos falar: Senhor, eu quero crescer, eu quero me adaptar, eu quero que o formato da minha compreensão seja mudado. Eu quero, Senhor, receber algo novo na minha compreensão. E à medida, meus irmãos, que nós vamos recebendo, nós vamos crescendo no conhecimento do Espírito Santo. E nós vamos sendo canais para que o fluir de Deus aconteça nos ambientes onde nós temos alguma influência ou presença. Aleluia. Não é com estratégias de homens que nós vamos resolver os problemas da nossa sociedade. Mas, meus amados irmãos, nós temos as condições espirituais para receber revelações divinas, para receber estratégias divinas. Aleluia! E por nosso intermédio, os muros cairão. O inimigo será derrotado. Aleluia! Nós temos esta condição. Aleluia! Esse cerco do exército inimigo pode estar nas nossas vidas, pode estar na nossa saúde, pode estar no nosso emocional, pode estar no nosso trabalho, pode estar na nossa vida financeira, pode estar na nossa vida ministerial. E nós precisamos de estratégias divinas, nós precisamos do poder de Deus para quebrar os cercos do inimigo, e para isso nós precisamos usar as armaduras da fé. E o apóstolo diz: tomai toda a armadura de Deus. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que são novos na fé, e também aos irmãos que estão vindo para esta igreja, ou vieram recentemente para esta igreja, eu quero pedir que desde o princípio, que vocês se comprometam a adotar uma mentalidade sobrenatural. Não vamos adotar uma mentalidade institucional religiosa. Não vamos comer o pão velho. Vamos experimentar o vinho novo, o vinho da revelação, o vinho do poder de Deus. Aleluia! Glória seja ao nome do Senhor. Na história que nós lemos, irmãos, Eliseu usou uma arma que, pelos princípios da razão, seria uma arma inadequada para aquela situação. Simplesmente uma palavra. E Eliseu, então, ele declara algo que vai acontecer no próximo dia, no próximo seguinte.
E algo tão revolucionário, tão escandaloso, que no texto que nós lemos diz que o capitão riu e ele expressou a sua incredulidade. E quando ele expressou a sua incredulidade, ele disse: nem Deus pode realizar isso. Ainda que haja uma intervenção de Deus abrindo as janelas do céu, isso não pode acontecer. Eu fiquei pensando, irmãos, que esse oficial do rei, este capitão, ele representa um conjunto de pessoas que não podem pensar em termos espirituais, que estão sempre pensando em termos de razão, que estão sempre pensando de acordo com o padrão do homem e não com o padrão de Deus. E Eliseu disse: amanhã você verá com seus olhos, porém não comerás. E por quê? Porque se alguém não tem fé, nunca vai experimentar em sua própria vida os milagres de Deus. A pessoa pode ver Deus trabalhando na vida de outros, porém não vai ter a satisfação de experimentar a intervenção de Deus diretamente em sua vida, porque isso é por fé. Por isso, meus amados irmãos, a fé é necessária para a saúde espiritual do crente, porque o poder de Deus precisa desse condutor, precisa deste canal. Sem isso nós não podemos receber a glória de Deus. E interessante, meus amados irmãos, que imediatamente depois daquela declaração do profeta Eliseu, aquele cenário muda e surgem 4 novos personagens nessa história, 4 homens leprosos que estavam parados diante da cidade. E eu fiquei pensando que esses 4 homens representam algo muito interessante. Representam o tipo de pessoas que Deus vai trazer revelações para elas, que Deus vai usá-las nesse último dias. Não havia ninguém mais desprezado naquela sociedade, e isso tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, do que uma pessoa leprosa. Primeiro por causa do contágio, e também por causa das deformações físicas, e também por questões religiosas, porque eram considerados impuros, e aquele que tocasse em um leproso, ele também era considerado uma pessoa impura diante de Deus. E é por isso que eles estavam parados na porta da cidade. Eu quero dizer aos irmãos desta noite, com o máximo respeito: Deus não deixa ninguém de lado. Não é o dinheiro, não é a posição estratégica na sociedade, a posição social. Deus, meus amados irmãos, está procurando pessoas que estão em estado de desespero. Pessoas que sintam que não lhes importa morrer ou viver, senão anunciar a Jesus Cristo e a sua palavra. Pessoas que não se importem em serem colocadas de lado, porque não se enturmam com os ímpios, porque não sorriem das suas piadas, porque não vão aos mesmos lugares, porque não comem a mesma comida, não bebem a mesma bebida, não falam o mesmo vocabulário. Aleluia. São essas pessoas que conseguem pensar de uma forma diferente do que o rei, que conseguem pensar de uma forma diferente do que os nobres do rei, que conseguem pensar diferente das pessoas que estão em poder. São essas pessoas que podem estar em estado de desesperação, não lhes importa morrer ou viver, se propõem
a entrar em ação. Aleluia. Olha, irmãos, eu tenho pensado que as pessoas que aprendem a usar a força da mensagem do Evangelho fora do ambiente religioso, fora do ambiente institucional, as pessoas que aprendem a usar a força do Evangelho, onde quer que se encontrem, são essas pessoas que Deus vai entregar estratégias, que Deus vai entregar dons, que Deus vai entregar recursos para realizar a sua obra neste tempo. Eu quero parabenizar os irmãos que vão às ruas à noite, os irmãos que vão aos presídios. Há um grupo de irmãos aqui que estão fazendo um trabalho muito lindo nos presídios, aos irmãos que vão ao albergue. Não estão estampados em nenhum veículo de comunicação. Não estão dentro do ambiente religioso, do ambiente institucional. Mas eu quero dizer nesta noite que aqueles que aprendem a usar a força do Evangelho fora do oficialato, essas pessoas receberão favores de Deus para realizar algo que vai causar espanto na terra. Vão receber dons, vão receber revelações, vão receber oportunidades, vão receber riquezas, vão receber meios, as vossas vidas tornar-se-ão um milagre, tornar-se-ão um espanto. Aleluia. Se você pode receber em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra, porque esta palavra, ela se converterá, ela se concretizará, ela se materializará. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A proposta do Espírito Santo hoje, como recompensa para o vosso labor, é tornar a sua vida um milagre, tornar a sua vida um espanto. Aleluia. Esther, que é uma personagem que nós gostamos muito, ela tomou esta atitude. Ela disse: se pereça o que pereça, porém eu vou fazer o que deve ser feito. Deus quer usar você, mas é preciso que você adote uma atitude de morto aqui na terra. Jesus Cristo disse em João capítulo 12, versículo 24: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu quero dizer a você que até que você não entregue tudo, você não poderá receber o tudo de Deus. Aleluia. Deus não pode entregar uma nova revelação. Deus não pode entregar o seu vinho novo a alguém que não se esvaziou para receber a unção de Deus. A pergunta hoje é: Senhor, como é que eu posso me esvaziar? Para o jovem rico, Jesus disse: você pode se esvaziar vendendo todos os seus bens, dando aos pobres, e daí, despojado de tudo, venha e siga-me. Todos nós conhecemos a história. Pela sua autossuficiência, pela sua posição, ele não pôde desfazer-se, ele não tinha condições emocionais para desfazer-se de tudo, e ele retirou-se da presença de Jesus, triste e decepcionado. Eu quero encerrar esta mensagem, irmãos, com esta fixação, que é preciso adotar um sentimento sobrenatural. É preciso adaptar-se para viver de forma sobrenatural, para pensar de forma sobrenatural. Na história que nós lemos,
os sírios já haviam sido derrotados pelo poder de Deus, já haviam fugido, o povo estava livre para mover-se, porém, todo mundo em Samaria estava com um sentimento de que estavam cercados, de que estavam isolados pelo exército inimigo. A realidade já havia mudado, mas não havia discernimento para alcançar aquela mudança radical, não que ia acontecer, mas que já havia acontecido pelo poder de Deus. A impressão, meus amados irmãos, que o Espírito Santo colocou em meu coração para compartilhar com os irmãos esta mensagem, é que várias realidades das nossas vidas já mudaram. Realidades que foram terríveis, dolorosas, porém Deus agiu, Deus mudou. O inimigo já se retirou, não há mais isolamento, porém nós estamos com aquela sensação de que estamos cercados, de que estamos fechados em muros, achando que Deus ainda não agiu. Nós ainda não constatamos que Deus já mudou o panorama. Nós ainda estamos clamando quando já é tempo de celebração, quando já é tempo de uma grande festa. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, entendam isto nesta noite. Eu não tenho uma justificativa racional ou circunstancial para expressar isto, porém, eu sinto no meu espírito em fazer esta declaração nesta noite para os irmãos, e eu faço em nome do Senhor Jesus, porque situações, coisas que Deus já resolveu, há pessoas que ainda estão com a sensação que Deus não fez, quando Deus já fez. Há pessoas que estão com a sensação que os inimigos estão aí fora, quando Deus já agiu, quando Deus já removeu os inimigos da sua frente. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Se você crer em seu coração, o braço de Deus será estendido para trabalhar a seu favor. E quando você voltar para a sua casa nesta noite, a situação não será a mesma. Quando você chegar na sua empresa amanhã, no seu trabalho amanhã, a situação não será a mesma, porque o braço de Deus já agiu. Quem creu na nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque quando você crê na palavra de Deus, o braço de Deus se revela a seu favor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Situações que já mudaram, porém, nós continuamos com aquela sensação de estar perseguidos. Continuamos com aquela sensação de solidão. Continuamos com aquela sensação de isolamento. Quando Deus já agiu, quando o braço de Deus já se estendeu a nosso favor, é tempo então não mais de clamar, é tempo agora de festejar, é tempo de celebração, é tempo de festa. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos nos adaptar, irmãos, a pensar sobrenaturalmente, a falar sobrenaturalmente,
a agir sobrenaturalmente. Atreva-se a fazer coisas que você nunca fez. Comece a orar pelos enfermos, impor as mãos sobre os enfermos. Deus vai honrar a sua atitude. Deus vai curar os enfermos. Comece a pregar o evangelho. O Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E a mensagem que você levar para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu colega, para a sua colega, no ponto de ônibus, esta mensagem vai ser como uma flecha aguda no coração. E a conversão acontecerá. Comece a falar sobrenaturalmente. Comece a agir sobrenaturalmente. E Deus vai respaldar. Deus vai selar as suas palavras. Deus vai realizar coisas grandes por seu intermédio. Ó Senhor, abençoa o trabalho das mãos dos teus filhos. Abençoa, Senhor, as palavras que serão proferidas, verbalizadas pelos teus filhos, na tua autoridade, no exercício, Senhor, como atalaias, como profetas. Oh, aleluia. Dá, Senhor, o respaldo para as palavras dos teus servos e das tuas servas. Unge, Senhor, a cada servo e a cada serva com dons espirituais, com demonstração de poder, de eficácia da tua palavra, cooperando, Senhor, com eles, por meio dos dons espirituais, dos milagres e dos prodígios. Aleluia, 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 aleluia. Levanta, Senhor, um exército para realizar, Senhor, uma obra poderosa nesta cidade, uma obra poderosa neste país, uma obra poderosa até os confins da terra. Outorga, Senhor, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, os dons espirituais. Enriquece, Senhor, os teus servos, as tuas servas, com dons espirituais. Ó Senhor, equipando-os para a realização, Senhor, desta grande obra. Dá, Senhor, ousadia para falar sobrenaturalmente, para agir sobrenaturalmente. Oh, aleluia, aleluia. Dá, Senhor, a forma que possam andar de forma sobrenatural, andar de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tira, Senhor, o medo. Tira, Senhor, o medo. Tira, Senhor, a timidez. Dá, Senhor, intrepidez. Dá, Senhor, ousadia. Aleluia. Dá, Senhor, erudição. Dá, Senhor, palavras autorizadas. Dá, Senhor, palavras irresistíveis. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Aleluia. Receba a autoridade de Deus, revelação de Deus. Receba os equipamentos para realizar esta grande tarefa no meio da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus Pai, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito. Levamos à tua presença estes e outros pedidos, que são necessidades de servos teus, que nós fazemos menção agora, Senhor, e ministramos a cura, a libertação, a solução, a provisão, Senhor, que vem de ti, a gratidão que apresentamos diante da tua presença, pelos grandes feitos realizados. Leva-nos na tua paz, esconde-nos em ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes em cada vida. Digamos todos,
Amém. Dê um abraço gostoso no seu irmão e celebre o poder, a misericórdia, as coisas sobrenaturais de Deus em você e por você. Amém.